Bem-vindo ao podcast Minha Lição de Hoje. A lição dessa segunda traz como assunto Isaías, Ezequias e Senaqueribe. Em primeiro lugar, quem são esses três personagens? Ezequias era o rei de Judá, o povo do sul, participante do pacto com Jeová, o povo de Deus naquela época, que habitava em Jerusalém. Isaías era o profeta do povo. Isso aconteceu por volta do 7º e 8º século antes de Cristo. Eles viveram entre esses dois séculos. Já Senaqueribe era o rei correspondente daquela época, mas era rei do Império Assírio. O que acontece nessa ocasião? Esses capítulos, Isaías 36 até o 38, são uma demonstração da fidelidade pactual de Deus para com o povo. Deus tinha um pacto com o povo onde ele dizia: se vocês forem fiéis a mim, eu vou proteger vocês contra qualquer nação inimiga. Vocês não vão precisar fazer pacto com nenhum outro Deus. Não vão sequer precisar da ajuda de outras nações mais poderosas que vocês para lhes defenderem de exércitos grandes. Vocês só vão precisar de uma pessoa, eu. Então, isso é uma demonstração do amor pactual de Deus. O que acontece nessa ocasião? Senaqueribe, rei da Síria, manda cartas contra o rei Ezequias, dando o seguinte aviso: olha, sua cidade vai ser sitiada, um cerco seria colocado, o exército circundaria a cidade para atacá-la, e vocês serão invadidos e serão destruídos. Só que isso não aconteceu de forma tão simples. Senaqueribe zombou do próprio Deus de Israel. Ele disse: não engane o rei Ezequias a vocês, se dirigindo ao povo, porque ele não será capaz de proteger vocês. E mais, que Ezequias também não engane vocês com a ideia de que Jeová, o Deus de vocês, será capaz de protegê-los. Em outro momento, Senaqueribe se dirige contra o próprio Deus, onde ele diz: não vos engane o Senhor, ou seja, não vos engane o vosso Deus, com a falsa ideia de que ele vai conseguir proteger vocês. Porque assim como eu passei por outras nações e as destruí, e os deuses delas não foram capazes de as manter de pé, vai acontecer a mesma coisa com vocês, povo de Judá. Senaqueribe não conhecia o Deus de Israel, ele achava que era apenas mais um Deus tribal, como era a crença daquela época. Os politeístas acreditavam que existiam vários deuses e cada um cuidava de uma nação, cuidava de um setor do mundo. Ele não conhecia Jeová Todo-Poderoso, cujo trono está acima de todos os tronos dos reis da terra. Ele não conhecia o Deus de Israel, que era o Deus de toda a terra e não apenas da nação de Israel. Depois que Senaqueribe faz esses desafios, Isaías leva a mensagem até Ezequias, o povo se humilha perante o Senhor e Deus responde. Ele fala que por amor de seu nome e por amor de seu servo Davi, por amor da cidade de Jerusalém, ele protegeria o povo. Senaqueribe não conseguiria tocar os judeus naquela ocasião. O cerco acontece, 170 mil homens são colocados ao redor de Jerusalém, mas quando estão preparados para atacar, na madrugada entre um dia e outro, esses 170 mil homens são mortos por um único anjo que o Senhor manda. Então, Deus protegeu o seu povo enviando um único anjo que feriu de praga e matou 170 mil daqueles homens. Veja só que anjo poderoso foi esse, né? Como é comum dos relatos daquela época, as nações tinham um modo de fazer história que era propagandista, meramente propagandista. Ou seja, elas não registravam aqueles eventos que foram desfavoráveis a elas. É por isso que não é fácil de encontrar relatos na história dos assírios do que aconteceu ao rei Senaqueribe. Isso não quer dizer que a história seja falsa, que isso nunca tenha acontecido, mas apenas que um rei assírio não gostaria de registrar uma derrota tão grande, tão vergonhosa nos seus anais históricos, nos seus registros históricos. Senaqueribe permaneceu vivo, mas ele morreu logo, como conta o relato. Portanto, devemos ter a certeza de que esse evento realmente aconteceu na história. O Deus das Escrituras não é um Deus meramente de conselhos, de ideias, coisas que não se relacionam com o mundo real. Ele é um Deus que age no mundo real. Seu braço poderoso está sempre disposto a nos salvar e a salvar o seu povo fiel a ele. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Compartilhe e até amanhã.